Fala pessoal, o cenário em São Paulo ferveu. Fernando Haddad deixou o Ministério da Fazenda e já caiu em campo como pré-candidato ao governo paulista. A missão é clara: enfrentar o retrocesso e construir um palanque progressista forte para o presidente Lula no maior colégio eleitoral do país. Mas será que a Frente Ampla de 2022 se repete aqui? Gerson Camarote analisa essa largada e o que está em jogo. E aí, Camarote, quem vem de vice com o Fernando Haddad? Como é que vai ser essa história aqui? Lembrando que Haddad nem queria ser candidato este ano, né, nas eleições deste ano, mas foi para o sacrifício, mais uma vez, foi em outras também, porque para o propósito de reeleição de Lula, ter um palanque aqui em São Paulo com um candidato forte, ele é um candidato forte, teve bastante voto nas eleições de 2022, é importante para o propósito do presidente da República. Natuza, essa é a questão principal. Você tinha uma resistência enorme do próprio ministro Fernando Haddad, ex-ministro agora, que acabou, agora ele é candidato ao governo de São Paulo para dar esse palanque forte para o presidente Lula. Para ter um palanque forte, é preciso montar uma boa chapa. Então você já tem a Simone Tebet, né, que não é o nome de São Paulo, mas mostra que existe dificuldade de quadros que ampliem a chapa do Haddad fora do campo da esquerda. Então isso essa sinalização não estava conseguindo. Por isso que ele fala, vamos tentar o campo conservador. A Simone Tebet é um exemplo de ampliar o leque. Foi o que aconteceu no segundo turno de 2022. Mas ele tem que trazer alguém de fora. A Simone Tebet vem de fora do Estado. O Boulos é um nome que tem realmente representatividade. Foi para o segundo turno na disputa em São Paulo. Então ele tem realmente uma musculatura eleitoral, mas ele amplia para o Fernando Haddad? Essa é a grande questão. E é esse cálculo que está sendo feito nesse exato momento. Boulos, deputado e ministro do Palácio do Planalto. Então o Boulos é um cálculo assim, seria para ir para a esquerda, ou seja, não conseguiu agregar, então fazer uma chapa que vai radicalizar. E aí tem que ver a estratégia que principalmente o Lula vai querer para o estado de São Paulo, se essa é a melhor estratégia. Hoje não é a melhor estratégia, seria por falta de opção, então teria que radicalizar. A Tabata, ela dialoga mais, ela busca um eleitor diferente do eleitor mais à esquerda, ela está ali na centro-esquerda, então ela é um perfil que amplia mais. E o Márcio França já foi governador, então de São Paulo, já teve também num segundo turno em São Paulo, em 2018, com João Dória. Então, tem um recall. E tem mais também contato com o segmento, eu diria, fora da esquerda. Então, tem essas opções estão colocadas para o Fernando Haddad. O grande desafio do Fernando Haddad hoje, principalmente, é não só pontuar bem no primeiro turno, mas ir para o segundo turno. Na eleição polarizada nacional, o Lula vai precisar de palanque em São Paulo no segundo turno. O pior cenário é a eleição em São Paulo acabar no primeiro turno. Veja, Tarcísio, não só ele está numericamente na frente do Haddad, com muitos pontos, mas ele tem a máquina do Estado. E você tem um perfil, principalmente no interior de São Paulo, um perfil mais conservador. Então, um desafio enorme para o ex-ministro Fernando Haddad. Então, nesse momento, o grande desafio passa a ser essa eleição não ficar completamente resolvida no primeiro turno, com poucas opções, inviabilizando um segundo turno em São Paulo, que é um palanque fundamental para primeiro turno na disputa presidencial, que dá força para o palanque do Lula, e também no eventual segundo turno na disputa nacional também. A notícia da semana é a saída do Fernando Haddad do Ministério da Fazenda para assumir a linha de frente aqui em São Paulo. E vamos ser diretos, não é só uma eleição estadual, é a batalha pelo coração da democracia brasileira. O Haddad já começou com o pé no acelerador, lembrando o óbvio que muita gente finge não ver. O atual governador Tarcísio de Freitas ainda parece um turista no nosso estado, sem conhecer as reais necessidades do povo paulista. O que a gente viu no anúncio em São Bernardo do Campo, o berço da nossa luta sindical e política, foi o peso da história. Ter figuras como José Dirceu e o apoio de partidos como PSOL, PDT e PSB mostra que a esquerda está unida. Mas o Haddad foi além. Ele sinalizou que está disposto a conversar com Marina Silva, Márcio França e Tabata Amaral. Aqui entra a minha opinião.
Muita gente torce o nariz quando se fala em atrair o setor conservador, lembrando até daquela foto antiga com o Maluf. Mas vamos analisar com maturidade progressista. Para devotar o projeto bolsonarista que se instalou no Palácio dos Bandeirantes, a gente precisa de amplitude. O desafio é atrair o centro, sem perder a nossa essência de defesa dos serviços públicos e do combate à desigualdade. A grande questão agora é o vice. O nome de Guilherme Boulos é o que faz o coração da militância bater mais forte, né? Seria uma chapa dos sonhos para o campo progressista, uma afirmação de valores. Por outro lado, há quem diga que precisamos de alguém que dialogue com o interior, que é historicamente mais conservador, para garantir que a eleição não seja decidida logo de cara pelo uso da máquina pública do atual governo. O ponto crucial é o que o Lula destacou. São Paulo é o palanque estratégico. Não podemos deixar que o Estado vire um bunker da extrema-direita. Haddad aceitou o desafio, e não como sacrifício, mas como um projeto de vitória. Ele tem o recall de 2022, tem o apoio do maior líder popular do país e, acima de tudo, tem um projeto de Estado que cuida das pessoas, e não apenas de contratos. A jornada vai ser dura, a máquina do Estado está contra nós, mas a largada foi dada com a dignidade de quem sabe que São Paulo merece muito mais do que está recebendo hoje.